Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Quando anoitece e o sol se esconde, gloriosa aurora verei nascer, manhã eterna que ansioso espero com meu mestre, enfim viver. Quando anoitece e o sol se esconde, não temo a noite de cruel dor, e com firmeza minha fé me diz que a luz é vida com o Senhor. Todos estamos aqui com um propósito de Deus. Se pudermos encontrar qual é esse propósito e então cumpri-lo bem, aí certamente, se Deus chega a lembrar-se da ressurreição de uma vida botânica, Ele chegará a lembrar-se da ressurreição de uma vida humana. Muito boa noite, igreja. Boa noite, ouvintes da Rádio Serra FM e também daqueles que nos acompanham através da internet. Que Deus possa nos abençoar em mais este culto, em mais esta reunião, quando nós estamos reunidos aqui na Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 2, logo acima do supermercado Alto Giro, onde nós nos reunimos todas as quintas e também aos domingos para cultuarmos a Deus. Este é o endereço da fé aqui em Corumbá, né? É onde nós nos reunimos para sermos abençoados, né? Termos as enfermidades curadas, os problemas resolvidos e encontrarmos paz com Deus, né? Encontrarmos aquela paz maravilhosa que Deus prometeu para cada um dos seus filhos. Então nós convidamos, né, os nossos ouvintes a participar conosco aqui na igreja, na Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 2, onde nós temos 2 cultos durante a semana, às quintas e aos domingos. E também esta programação é apresentada de segunda a sexta pela emissora Rádio Serra FM, a partir das 20 horas, né? Das 20 às 20h30. É meia hora de programação de fé para vencer. Nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus. E nós louvamos a Deus cantando, louvamos a Deus glorificando, louvamos a Deus ouvindo a palavra, né? Então, estamos aqui para isso. E nós vamos iniciar a nossa parte de louvor cantando junto com a igreja o hino 224, Firme nas promessas de meu Salvador. Se tem uma coisa que nós temos que nos firmar, é nas promessas que estão escritas nesta Bíblia,
na palavra de Deus, né? O profeta, irmão Brana, nesta era, o profeta desta era, nos leva a confiar na palavra de Deus. Nós estaremos cantando este hino juntamente com a igreja, e logo após a irmã Shirley e a irmã Nara cantam o hino manso e suave e tranquilo. Então vamos cantar, toda a igreja cantando agora, firme nas promessas de meu Salvador. Firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, e das tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado em nosso meio. Vamos então ouvir a irmã Shirley e a irmã Nara cantar manso e suave. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e
pecador vem. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador vem. Correm os dias, as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador vem. Ó grande amor que Jesus tem nos dado, tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador vem. Oh, não despreze o chamado de Deus, né? Isaías disse: hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. O profeta, na mensagem que fostes ver, parágrafo 62, ele diz assim: mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. Deus convida, né? Deus convida o homem, convida a mulher, para que ele possa caminhar à luz da palavra de Deus. Mas a maioria prefere caminhar nas trevas do que
caminhar na luz. E ele continua: a razão disto é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. A luz está à disposição, mas o homem, a mulher, não tem interesse, né, de aceitar, não tem o desejo, né? E mensageiros vêm de leste, oeste e norte e sul e levanta barricadas, cultos de cânticos, testemunhos, pregação, no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas e então diz que Deus é responsável ou culpado. Ainda coloca a culpa em Deus, né? Muitos pensam que eles estão sofrendo e Deus são culpados. Deus é culpado. Não foi Deus que pecou. Deus nunca pecou. Então veja que cultos de cânticos, como tivemos ontem ali em Dois Irmãos, na inauguração do Tabernáculo da Fé, né? Muito louvor, muito cântico, testemunhos, pregação no caminho do pecador. E ele deliberadamente caminha através delas e então diz que Deus é responsável ou culpado. Deus é bom e cheio de misericórdia. E ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz, é isso que faz se perder. A luz existe. O convite está aí. Através do rádio, através da internet, através de folhetos, pregações, né? Mas deliberadamente o homem rejeita a luz. Se você rejeita andar na luz, você vai andar em trevas. Então este programa aqui ao vivo do Tabernáculo da Fé é um dos que tem o propósito, incumbência de levar até os nossos ouvintes, aos nossos irmãos aqui presentes, a luz do entardecer, que é a palavra de Deus para esta última hora em que nós estamos vivendo, né? E nós vamos ouvir mais um hino. É a irmã Miriam. Não peques mais. Veja bem, Deus convida você para andar na luz, através de sua palavra. E agora, através do hino que a irmã Miriam canta, ele nos convida a não pecar mais. Não peques mais. Enquanto ela canta, o diácono faz o seu trabalho. Então cante, irmã Miriam, não peques mais. Se o inimigo te vem acusar, com teu pecado te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão,
sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Não peques mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz em nome do Pai. E não peques mais. Será angústia ou tribulação, perigo, fome ou perseguição, quem irá separar do amor de Jesus, irmã? Pois você é mais que um vencedor, e ninguém vai te tirar esse amor. Vai, 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 e não peques mais. Vai, vai, e não peques mais, não peques mais, consagra tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz em nome do Pai. E não peques mais, e não peques mais. Amém. Vamos dizer graças a Deus. É maravilhoso. Hinos também são pregações, né? Pregações profundas, muitas letras são pregações profundas. Nós vamos cantar juntamente com a igreja mais um hino, depois Somente Crer. Nós vamos, a meditação desta noite é o 116, Maior é Deus. Aos nossos ouvintes desta emissora, também através da internet, nosso site é www.tabernaculodafecorumbá.org. Então você pode nos assistir aos domingos, né? Através desta página você pode assistir os nossos cultos. E através do rádio, né? Que também é um meio, uma porta que Deus abriu para a pregação do Evangelho. Se o coração nos condena, maior é Deus. 116. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Seu inimigo odeia, essa derrota campeia, ou se fico só. Por maior que seja o problema, nada
saudade maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, até o verso 8. Como dissemos no domingo passado, estamos em um estudo das 7 eras da igreja. Nós estamos apreciando o livro A Revelação de Jesus Cristo. Por isso, vamos ler Apocalipse 1, capítulo 1, verso 4 ao 8. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai Celestial, é nas tuas mãos que nós estamos, é sob os teus cuidados, sob a tua proteção. Oramos para que o Senhor, mais uma vez, venha, através da tua palavra, abençoar o teu povo, abençoar os teus filhos, tanto os que estão aqui presentes neste culto, como também aqueles que estão através do rádio, através da internet.
que a bênção do Senhor seja estendida a todos os teus filhos e a todos que assistirão a este culto, ó Deus. Que o Senhor possa curar os enfermos, libertar os oprimidos, fortalecer o fraco, alegrar o triste, dar condição para aquele que está sem condição. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos abençoe com as bênçãos de Abraão, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos sendo abençoados com a leitura, a meditação desta mensagem do profeta desta era, onde nós estamos claramente vendo que Jesus e o Pai são um. Não existe três deuses, Existe um Deus com três ofícios, três manifestações, mas sendo o mesmo Deus. Às vezes o irmão pode pensar, mas isso já foi falado tanto, Mas com certeza há alguém que nunca ouviu falar disto. Estava conversando com o irmão esta semana, na sua oficina, e ele tem ali alguns folhetos, mensagem de volta à palavra original. Chegou ali um cliente, diácono de uma denominação, e quando ele pegou aquele folheto, por que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele disse para o irmão, eu nunca vi esta escritura. Diácono de uma igreja tradicional. Ele disse, eu nunca vi este versículo. Atos 2:38. Por isso, Paulo expressou dizendo, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é salvação, é segurança para vós. E nós estamos apreciando, sendo abençoados, com esta mensagem. Nós vamos dar continuidade nesta noite, na página 17, onde paramos na quinta-feira, onde Jesus tem um diálogo com Filipe. Filipe, um dos discípulos de Jesus, andou com ele durante os 3 anos e meio de seu ministério, comeu com ele, viajou com ele, assistiu cultos com o Senhor Jesus. Mas numa determinada ocasião, Filipe disse assim para Jesus. Filipe um dia disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em outras palavras, ele podia dizer, o Filho nós conhecemos. Nós estamos andando com ele, mas e o Pai? Cadê seu Pai? Agora veja a resposta de Jesus. Jesus lhe disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido?
Sabia que tem gente que é desse jeito? Está na mensagem, crê no profeta, mas não conhece o que de fato ele crê. Não tem tido a revelação, né? Na mensagem Deus guarda a sua palavra 193, o profeta dizia, e só podemos conhecê-lo de acordo com a Bíblia. Esta semana eu visitando um casal, aquela irmã fez uma pergunta, o que é tabernáculo da fé? Eu andei pesquisando e eu vi tanta coisa. Eu disse, irmã, se a senhora for pesquisar na internet, você vai ouvir coisa demais. Falaram de Jesus, falaram de Pedro, falaram de Paulo. Mas vamos fazer o seguinte, eu trouxe para a irmã aqui, profeta do século XX, história da vida de William Branham, de volta à palavra original. Vamos fazer o seguinte, a senhora vai ler estas mensagens, estes livros, e conferir com a Bíblia. Nós não vamos fazer outra coisa a não ser conferir o que pregamos com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por quê? Porque se nós formos para a teologia, a lógica, a razão, nós nunca vamos entender a palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus não é para ser estudada, entendida, mas ela é para ser crida. E para crer na palavra de Deus tem que ser através da revelação de Jesus Cristo. Deus tem que revelar isto a nós. Semente da serpente, a trindade. Eu disse, a irmã já viu um batismo realizado na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ela disse, não. Pois é. Todos os batismos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que Jesus lhe disse, estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido. Tem pessoa que a Bíblia dele está gasta, né? A Bíblia dele está muito mais usada do que a minha, mas ele não tem conhecimento da Bíblia. Ele pode até saber aonde tem canivete na Bíblia, onde a porteira falou. Sabia que na Bíblia uma porteira falou? Falou. Mas ele nunca pôde ver como este diácono disse para o irmão, eu nunca vi este versículo na Bíblia. Imagina. Lê-se tanto, mas eles estão cegados pelos credos, pelos dogmas, pelos sistemas. Eles estão cegados. Mas veja que Deus enviou um profeta para tirar o véu. Tirar o véu dos eleitos, dos predestinados, que não são muitos. É aquele pequeno rebanho do qual Jesus fez referência. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. A igreja de Jesus não é grande.
ela é pequena. Pequena em número, mas grande em qualidade. Deus não está atrás de números, Deus está atrás de qualidade. Enquanto que o mundo religioso está atrás de números. Mais um, mais 1.000, mais 200, mais 100. Mas Deus está atrás de qualidade. E nós estamos vendo que Deus está tratando com os últimos eleitos nesta hora em que nós estamos vivendo, irmãos. Então, observemos isso. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. A Bíblia, se ela pudesse falar, né? Se ela pudesse falar uma voz audível, ela diria a muitos, leia Atos 2:38, rapaz. Leia Atos 19, leia Atos 10. A Bíblia não pode falar, mas Deus enviou homens para pregar este evangelho, para anunciar este evangelho, o qual é o precursor da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus continua: quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, por que dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu e meu Pai somos um. Aí o profeta continua: eu citei isso uma vez a uma senhora, disse, eu citei isso uma vez, e uma senhora disse: espere aí, senhor Brana. O senhor e sua esposa são um? Eu disse: não dessa maneira. Ela disse: como disse? Então eu lhe disse: a senhora me vê? Ela disse: sim. Eu disse: a senhora vê minha esposa? Ela disse: não. Eu disse: então essa unidade é um tipo diferente. Pois ele diz: quem vedes a mim, vedes o Pai. O profeta diz que haverá luz no tempo do entardecer. No hino está escrito: haverá luz no tempo do entardecer. A vereda para a glória você seguramente encontrará. No caminho para as águas, essa é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todo o vosso pecado. O Espírito Santo seguramente entrará. A luz do entardecer chegou. É fato que Deus e Cristo são um. Não faz muito tempo eu estava falando com um rabino judeu. Ele me disse: vocês gentios não podem dividir Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu. Nós sabemos que não é assim. Eu lhe disse: é exatamente este ponto, rabino. Nós não dividimos Deus em 3 pedaços. O Senhor crê nos profetas? Não crê?
Ele diz: certamente que creio. O senhor crê em Isaías 9:6? A igreja crê em Isaías 9:6? Sim. Eu disse: que relação terá o Messias com Deus? Ele diz: ele será Deus. Eu disse: isso é correto. Amém. Você não pode colocar Deus em 3 pessoas ou 3 partes. Você não pode dizer a um judeu que há um. Você não pode dizer a um judeu que há um Pai e um Filho e um Espírito Santo. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. A igreja sabe, né? Nós sabemos de onde veio esta ideia. Esta ideia veio no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Você veio do ômega, como diz o pastor Luiz Mendes, do ômega da Igreja Católica. Ele lhe dirá imediatamente de onde veio essa ideia. Os judeus sabem que este credo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Quem conhece a história da igreja sabe do que eu estou falando. Não é de se admirar que eles escarneçam de nós como pagãos. Nós falamos sobre um Deus que não muda. Os judeus crêem isso também. Porém, a igreja mudou o seu Deus imutável de 1 para 3. Mas a luz está retornando ao entardecer. Aleluia, Deus enviou um profeta, irmãos. Ouvintes, Deus enviou um profeta. E já bem que isso estava escondido, isso estava trancafiado nos cofres de Roma. Mas Deus, através do profeta desta era, deu a ele a sabedoria, o entendimento. E ele foi lá. Ele foi lá e tirou daquele caixote. E pôde dizer, por volta de 1909, ele nasceu em 1909, por volta de 1930, por aí, né? E nós temos as suas mensagens. E Deus usou este homem de uma maneira tão tremendamente, com sinais, prodígios e maravilhas, que chegou ao ponto de ser confundido como Jesus. Mas ele nunca aceitou isso. Ele nunca aceitou isso. Então Deus usando este homem, porque Deus tem que fazer as coisas através do homem. Deus abençoa a igreja através do homem. Hoje nós vimos ali em Campo Limpo que nós somos o sumo sacerdote que intercede. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, é o ministério do sumo sacerdote intercedendo. Nos fez reis e sacerdotes. Agora o irmão Brana vem e diz, não reis carnais,
mas reis espirituais. Você reina, sabia, irmã? Sabia que você reina? Reina sobre o pecado. Mas que coisa, mas a luz está retornando ao entardecer. Ô igreja, nós devemos ser agradecidos demais por nós poder ter visto esta luz raiou na sua vida, raiou na minha vida, e hoje nós não estamos em trevas. A igreja que crê nesta mensagem profética, ela não está em trevas. Ela está andando na verdadeira luz do Evangelho. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aleluia, mas a luz está retornando ao entardecer. E como eu estava dizendo aí, Deus usando o profeta, ele foi lá no mais profundo da história da igreja. Foi lá buscar no tempo de Policarpo, tempo lá muito atrás, Deus deu a ele o entendimento, a sabedoria, e ele voltou lá no ano 325 e achou os manuscritos que os batismos eram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele veio e deu aquele grito da águia: sai dela, povo meu, para não ser contaminado com as suas pragas. Quão extraordinário é que esta verdade tem vindo no tempo quando os judeus estão retornando para a Palestina. Deus e Cristo são um. Este Jesus é ambos, Senhor e Cristo. João teve a revelação, e Jesus era a revelação, e ele apresentou-se bem aqui na Escritura. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Se a revelação está além do seu alcance, olhe para cima e busque a Deus para isso. Você não está entendendo? Você não está compreendendo? Olhe para cima, não vai olhar o que é que o teólogo tal diz, o que é que o fulano diz, o que é que a titia diz, o que é que a mamãe diz, o que é que o papai diz. Não, olhe para cima e busque a Deus para isso. Essa é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais, humanos. Fulana falou em língua, profetizou que esse batismo é falso. Não, isso são coisas naturais. Dons são dados sem arrependimentos. Falar em línguas. Até mesmo a oração pelos enfermos. Sabia que muitas vezes a pessoa ora, Deus abençoa, a pessoa é curada e ela não tem nada de Deus?
que cura a pessoa é a fé na palavra de Deus. O milagre não está em quem ora, o milagre está em quem recebe a oração. Uma revelação tem que vir de Deus. Nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar a Escritura. E ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Pode conhecer de Gênesis, Apocalipse, pode citar qualquer... Você cita Escritura tal, está em tal livro, está em tal capítulo, está em tal... Né? Sabe tudo. Memoriza tudo. Mas não memoriza que Deus enviou um profeta para esta era. Não memoriza que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Não memoriza que a ceia com pão asmo, vinho puro, acompanhado do lava-pés. Enquanto que muitas de nossas irmãs não sabem ler, não sabem escrever, mas têm memorizado que Deus enviou um profeta para esta última era em que nós estamos vivendo. Tem guardado e ninguém tira isto delas. Não tem teólogo, não tem sabichão do mundo hoje que pode tirar isto delas. Não, está selado dentro deste coração. Você pode até mesmo memorizar a Escritura. E ainda que isso seja maravilhoso, isso não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Irmão, é bom demais ler a Bíblia. É bom demais ler a mensagem do profeta. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo. Coisa que tem que ser repetida, né? Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito Santo dar-lhe a revelação de Jesus Cristo. Deus ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus e aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu disse para os irmãos, repito aqui para os irmãos, Ministério de Moody, um grande pregador, um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu. Mas num certo dia, algumas irmãs disseram: irmão Moody, nós estamos orando por você para que Deus lhe dê o Espírito Santo. E sabe, ele estranhou, né? Eu oro, Deus cura, eu prego, o povo é salvo. E Deus está trabalhando através do meu ministério. Mas depois, ele começou a observar
E depois que aquelas irmãs começaram a orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, ele estava pregando os mesmos sermões, mas os resultados eram diferentes. Eu disse hoje, repito para os irmãos: irmãos, ore para que este pastor seja cheio do Espírito Santo. Peça a Deus, rogue a Deus para que o vosso pastor seja cheio do Espírito Santo. Mas você não tem, pastor? Tenho, mas eu quero mais. Eu preciso da porção dobrada do Espírito Santo. A igreja precisa disto. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas o que é que as igrejas estão preocupadas? Qual a preocupação das denominações hoje? Projeto de vida. Vamos fazer isso para Deus nos dar mais, vamos fazer aquilo para Deus nos dar mais, mas o que nós mais estamos precisando é da revelação de Deus, o que mais estamos precisando é do enchimento do Espírito Santo. Tudo que nós ganharmos, adquirirmos, vai ficar aqui. Ah, meu Deus, me ajuda. Nós precisamos pedir a Deus carro novo, casa nova, tudo bem. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro lugar, antes do casamento, antes do trabalho, antes da mudança, antes de qualquer coisa, Deus tem que estar na frente. Se nós não colocamos Deus na frente, nós vamos dar com os burros na água. Temos aceitado a Bíblia, temos aceitado as grandes verdades dela, mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas, porque a revelação dada pelo Espírito não está ali. É coisa para a gente meditar, né? Não, eu creio na Bíblia. Creio na Bíblia. Eu aceito a Bíblia. Eu aceito as grandes bênçãos de Deus. Deus é bom demais. Meu Deus. Mas isto ainda não é real para a maioria das pessoas. Crê na cura, mas sabia que a maioria não tem a cura na realidade? Crê no arrebatamento, mas na realidade ela não tem ainda a revelação do que é ser arrebatado. A palavra não foi vivificada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, que temos nos tornado a justiça de Deus pela nossa união com Jesus Cristo. Você entendeu isto? Diz que somos a própria justiça do próprio Deus por estarmos em Cristo. Diz que Ele, Jesus, tornou-se pecado por nós. Não diz que Ele tornou-se pecador. Há uma diferença, né?
Ele tornou-se pecado, ele não tornou-se pecador. Mas tornou-se pecado por nós, para que, por nossa união com ele, pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Se nós aceitamos o fato, e devemos, de que ele literalmente tornou-se pecado por nós através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com ele, temos nos tornado a própria justiça de Deus. Aleluia. Rejeitar um é rejeitar o outro. Aceitar um é aceitar o outro. Agora nós sabemos que a Bíblia diz isso. Não pode ser negado. Mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. São filhos. Mas não são ainda revelados. Deus ajudará que eles alcançarão esta revelação. Mas está faltando a revelação disso. Não é real para a maioria dos filhos de Deus. É apenas um bom versículo na Bíblia. Mas precisamos tê-lo vivificado para nós. Isto exigirá revelação. Então, irmãos, ouvintes, vamos caminhando aqui devagarzinho. E nós vamos então observando as profundidades da palavra de Deus. Veja os irmãos. Veja isto aqui. Se nós aceitamos o fato e devemos de que ele literalmente tornou-se pecado por nós, através de sua substituição por nós, então devemos também aceitar o fato de que nós, através de nossa união com ele, temos nos tornado a justiça, a própria justiça de Deus. Ele tomou o seu lugar. Agora você está tomando o lugar dele. Aleluia. Ele se colocou no seu lugar para te perdoar. Agora você se coloca no lugar dele para ser salvo. E com isso nós estamos chegando ao final de mais um culto, ao final de mais uma programação, prometendo aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos, que se Deus permitir, domingo estaremos aqui novamente. E durante a semana, de segunda a sexta, das 20 às 20h30, os irmãos ouvintes podem ouvir esta programação de fé. E aos domingos, das 18h30 às 19h40. Que Deus abençoe os nossos ouvintes, que Deus abençoe a igreja aqui presente, e até domingo, se o Senhor nos permitir. E a irmã Miriam, a irmã Nara, canta o hino de saída sem palavras. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar,
Apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Deus irá te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e já não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixe o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Deus irá te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Amém, graças a Deus, né? Muitas vezes, sem palavra, Deus faz para a gente, né, aquilo que a gente não consegue fazer. Dissemos ontem um destaque de um programa de rádio, pastor Joaquim Gonçalves. Aquele gadareno não estava pedindo libertação. Mas Deus amou tanto que o libertou. Aí eu disse, agora imagina nós que clamamos, né? Buscamos. A gente vê pessoas que o desejo dela é de acertar, como disse Paulo, né? Agora, se Deus olhou para o gadareno, que não estava pedindo, socorreu, quando Ele olha para a irmã, quando Ele olha para o irmão, com certeza Ele nos socorrerá também. Mesmo sem palavra, Ele te ouvirá. Que você não precisa falar nada. Ele entende tudo. A menina disse, né, professor de escola dominical, disse, o que você vai apresentar a Deus quando você chegar lá? Você não vai na igreja, você não é isso, você não é aquilo. Ela disse, eu mostrarei para ele minhas mãos e ele entenderá tudo. Ele compreenderá tudo, né? Então vamos voltar para os nossos lares abençoados, recompensados. Quinta-feira estaremos aqui novamente
Lembrando aos irmãos que a nossa ceia será no segundo domingo do mês, né? No primeiro domingo do mês, o pastor Mauro pediu que eu estivesse lá com eles na ceia, né? Entendi o pedido dele. E o irmão Israel vai estar aqui com os irmãos, rodando aí um culto, eu creio que rodar vai ser melhor. A gente escolhe um culto e passa para os irmãos, porque a maioria das igrejas que a gente tem confiança está em ceia, né? E por ser ceia, um culto mais prolongado, então a gente vai procurar um culto. Pode até ser o de sexta-feira, que o pastor Mauro recomendou. Inclusive, hoje ele rodou ele na escola, nós pregamos lá na sexta. E ontem ele recomendou lá no Dois Irmãos, né, para nós adquirirmos aquele DVD. E hoje foi a escola dominical. A gente pode conseguir rodar para os irmãos no domingo. E o irmão Rafael está encarregado do programa, mesmo lá da casa dele, né? Ele vai se encarregar como sempre tem feito quando nós não estamos presentes, né? Aí os irmãos não precisam se preocupar com o programa, vocês vão assistir o culto aqui e no outro domingo é a nossa ceia. Estaremos aqui presentes. E vamos orar, porque a coisa está só arrochando, né? A gente parece que tem hora que a gente quer descansar e parece que a coisa faz é apertar mais. Pastor Mauro, tudo indica que ele vai assumir uma igreja em São Paulo provisoriamente de mais ou menos 1.000 membros, né? É um pastor denominacional que está assistindo os cultos, já batizou toda a igreja em nome do Senhor Jesus. E então só entrega se for para o pastor Mauro, né? Se não me engano é um médico, ele não quer exercer mais pastorado. E o pastor Mauro terá, né, que pelo menos um tempo, a intenção dele é entregar para o pastor Adil, mas primeiro tem que passar pela mão dele, né? Então é uma igreja grande e ele indo para São Paulo, a gente vai sempre ter que sacrificar um pouco para estar ali com a igreja, né? Mas continuamos os nossos cultos normais, né? Diz para o pastor Rubem hoje, amarra o cinto, porque se arrochar para mim, arrocha para o senhor também, né? E assim para outros que estão ao nosso redor. Afinal, é um ministério, né? E a minha oração, e peço que os irmãos orem para que Deus nos dê saúde, né? Para exercer, né, esta grande responsabilidade. Mas graças a Deus por isso. Deus chamou, Deus capacita, né? E muitas vezes a gente fica assim, mas a gente é tão pequeno. De repente, Deus usa os pequenos mesmo, né? E quinta-feira, permitindo Deus, nós estaremos aqui para mais um culto muito abençoado. Venha todos, né? Venha para nós orarmos juntos, estarmos presentes. Deus abençoe a cada um e até quinta-feira, se Deus permitir. Um abraço fraternal a todos. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção.
Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.